Olá, tudo bem com você? Vamos reunir a família agora para meditar na palavra de Deus? Se for possível, reúna sua família também aí e se una aqui ao restante da família que está online também para meditarmos na palavra de Deus. Hoje é dia 17 de setembro e nós vamos meditar sobre o tema a rejeição da mensagem. Infelizmente a mensagem foi rejeitada. João capítulo 3, no versículo 19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como a obra de Guilherme Miller tendia a edificar as igrejas, por algum tempo a consideraram com bons olhos. Entretanto, à medida que os ministros e líderes religiosos se posicionavam contra a doutrina do advento e desejavam reprimir toda investigação do assunto, não apenas se opuseram do púlpito, mas negaram a seus membros o privilégio de assistir à pregação sobre o assunto do advento ou até mesmo de falar dessa esperança nas reuniões sociais da igreja. Assim, os crentes se viram numa posição de grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e hesitavam em ter de se separar delas, mas ao verem o testemunho da palavra de Deus suprimido e seu direito de investigar as profecias negado, sentiram que a lealdade a Deus os proibia de continuar sendo submissos. Não podiam considerar os que tentavam excluir os testemunhos da palavra de Deus como sendo parte da igreja de Cristo, a coluna e firmeza da verdade. Portanto, sentiram-se justificados em se separar de sua conexão anterior. As igrejas oprimiram os crentes nessa mensagem. Por algum tempo, o medo de expressar os próprios sentimentos restringiu os que rejeitaram a mensagem, mas ao passar do tempo, trouxe as verdadeiras emoções à tona. Desejavam sufocar o testemunho que o grupo expectante se sentia compelido a prestar, de que os períodos proféticos se estendiam até 1844. Com clareza, os crentes explicaram seu erro e apresentaram as razões que os levavam a aguardar o seu Senhor em 1844. Seus opositores não podiam apresentar argumentos contra essas poderosas razões. No entanto, o ódio das igrejas se acendeu. Por isso, determinaram-se a não ouvir as evidências e a abafar o testemunho nas igrejas com a intenção de que os outros não ouvissem. Os que não se atreviam a negar a outros a luz que Deus lhes dera eram excluídos das igrejas. No entanto, Jesus estava com eles e se alegraram com a luz de seu semblante. Olha só, nós temos aqui um ponto triste na história. A mensagem maravilhosa, que era a mensagem do juízo, ou como eles entendiam, a mensagem da vinda de Jesus, ela foi banida da igreja. No começo, eles não tiveram posição, mas conforme viram que a mensagem foi ganhando corpo, de acordo com o que estava profetizado, inclusive, os líderes religiosos, um após outros, começaram a se opor a essa mensagem, impedir que ela fosse pregada nas igrejas, ou mesmo comentada nas reuniões sociais da igreja. E depois, proibiram também os seus membros de irem ouvir as mensagens adventistas, como também mesmo de falar sobre ela com outras pessoas. Até que, infelizmente, chegou um momento em que eles perceberam que precisariam se afastar dessas igrejas. Eu entendo que não foi fácil para eles. Talvez, se você ainda participa de outra igreja, você sabe o quanto isso é difícil. Talvez uma igreja que você tem muito carinho, talvez uma igreja que foi do seu pai, da sua família, você se afastar, onde estão inclusive seus amigos, é muito difícil. Mas eles precisaram tomar essa decisão porque as igrejas estavam indo contra a verdade. Estavam procurando se opor à vontade de Deus e à palavra de Deus. E eles precisavam obedecer antes a Deus do que os homens. Foi isso que aconteceu e neste momento, então, por insistirem pregando aqueles ainda que não tinham conhecimento, eles foram excluídos das suas igrejas originais. Foram excluídos e ficaram sem igreja. E não era o propósito, como nós vimos nas meditações anteriores, não era o propósito de Miller ou do movimento adventista criar uma igreja. Não era esse o propósito, mas sim unir todas as igrejas sobre a palavra de Deus. Mas infelizmente não foi o que aconteceu,
porque eles rejeitaram a luz da verdade. Amaram mais as trevas, porque as obras deles não condiziam com a palavra de Deus. Como que está a nossa vida? Como que está o ambiente que nós frequentamos? De repente a igreja que você frequenta, será que está de acordo com a palavra de Deus? E se for necessário nos aproximarmos mais de Deus ou até evitarmos alguns contatos de pessoas que não nos levam para próximo de Deus, antes nós precisamos obedecer a Deus do que seguir os homens. É isso que nós entendemos de acordo com a palavra de Deus. Qualquer perca terrena nem se equipara à perca eterna, à perca do céu. Vamos meditar sobre isso no dia de hoje. Vamos orar? Amoroso Pai que habita no mais alto dos céus, te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado, te somos muito gratos, Senhor, pela vida e pela salvação. Esteja, Senhor, conosco nesse dia. Acompanhe, Senhor, essa mensagem com teu Santo Espírito e acompanhe, Senhor, nós também durante esse dia. Coloque seus santos anjos ao nosso redor, que eles possam nos livrar de pessoas ruins, de todo mal e das tentações do inimigo também. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a estarmos unidos à verdade. Em nome de Jesus. Amém.